Pode começar aí, um fundinho aí. Nós vamos preparar o nosso coração. Eu quero falar para você nessa manhã sobre a necessidade de termos uma mudança na nossa mentalidade. Fale comigo, Jesus, mude minha mente. Fale de novo, fale para o seu irmão. Diga, meu irmão, deixe Jesus mudar a sua mente. Eu ia até pedir para Felipe ele tocar uma canção que ontem à noite ele tocou, mas que música, viu? Que música. Eu esqueci o nome da música, mas fala sobre glória. Damos glória. Meu Deus, que música é essa? Ele compôs essa canção e eu fui tão tocada ouvindo essa música. E se der, né, no final ele pode tocar essa canção, Damos glória. E eu fiquei pensando, com certeza nasceu do relacionamento seu com o Senhor. Como é bom andar com Jesus, sabe? No meio da rua ele pode dar uma canção. Ele pode dar uma canção a você no banheiro. Porque a gente conversa com Jesus em todo lugar, amém, irmãos? É bom demais conhecer Jesus. A gente pode ouvir a voz dele, sentir a presença dele, sentir o toque dele, como é bom. Feche os seus olhos. Diga, Espírito Santo, fale comigo. Diga, Espírito Santo, eu estou aqui. Fale comigo. Amém, irmãos? Então, eu tenho que dizer ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha mente. Porque às vezes, a maneira da gente enxergar Deus, a nossa educação, às vezes dificulta muito. Às vezes você teve uma experiência muito ruim com os seus pais. Uma experiência dolorosa. E sem querer, a gente transfere isso para Deus. E às vezes a gente tem uma visão de Deus que não tem nada a ver com Ele. Como eu sei? Lendo a Bíblia. Sabe como é que tu vai conhecer o Senhor? Lendo a Bíblia. E eu me lembro quando eu me converti, eu não conhecia igreja evangélica. E eu passei 3 meses na minha casa. Eu ganhei um Novo Testamento na linguagem de hoje, que era mais fácil de eu entender. E eu comecei a ler. Gente, eu encontrava Jesus lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Me lembro como hoje. E eu chorava, eu dizia, nossa, eu tinha meus encontros lendo o Novo Testamento. Quando eu fiz 15 anos, o presente que mais marcou a minha vida, que eu me lembro até hoje, foi quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. Meu Deus. A Bíblia é um livro, ele é um livro do céu. Foi Deus que enviou esse livro para mim e para ti, porque Ele quer se revelar a nós. Deus não quer apenas que você conheça Ele como uma religião evangélica. Frequentar uma igreja evangélica é importante, sim. Está escrito na Bíblia, lá em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Então, a gente não pode deixar de congregar. Por que é importante? Porque Jesus, Ele diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos ali, Ele está. E Ele fala, Ele toca. Às vezes a gente vem para o culto acabado, sem vontade. A presença do Senhor vem e te liberta. Meu Deus, como Deus é bom. Eu já cheguei aqui com dor de cabeça e no meio do louvor, procurei a dor de cabeça, sumiu. Jesus tocou a minha vida porque Ele habita no meio da congregação. Quando a gente se reúne, Ele tem prazer em estar no meio do povo dEle, tocando, falando, abraçando. Como é bom. Mas, lendo a palavra, você vai conhecer o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Se você quer saber quem Ele é, pegue sua Bíblia e comece a ler. Porque vai sair as mentiras da sua mente. Vai sair os enganos. Quantas vezes eu já confundi Deus com situações que eu estava passando. O Senhor me abandonou, o Senhor não me ama. E um dia o Senhor falou para mim, filha, eu já demonstrei que eu te amo e que eu me importo contigo por causa da cruz. Eu morri para mudar a sua vida. E a cruz não é uma historinha de conto de fadas. É um fato. E eu provei que te amo porque dei minha vida para te transformar em minha filha. Não duvide mais do meu amor. Quando você pensar que eu te abandonei, lembra da cruz. Hebreus também diz, se eu não me engano, capítulo 13, fala,
Eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E a Bíblia também diz que Deus não mente. Então quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente tem que confiar que é Ele mesmo que está falando. Quando você pegar a sua Bíblia, creia que o Espírito Santo de Deus vai falar. Mas pastor, eu leio, mas não tem nada. Ora antes, diga: Espírito Santo, me revele, me dê entendimento. Eu quero compreender. E o Senhor vai abrir seu entendimento. E toda vez que a gente começa a ler a Bíblia, acontece algo invisível, mas a nossa mente começa a ser transformada. Sabia que o crescimento espiritual de uma pessoa não depende dos anos que ela frequenta a igreja evangélica. Não depende. O crescimento espiritual de uma pessoa, se ela está se tornando parecida com Cristo, depende do tanto que ela convive com o Senhor lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai conhecendo Jesus. Quem crê nisso? E Ele começa a falar com a gente. Deus fala. Porque Ele é um Deus vivo. Ele não está pregado naquela cruz. Não, Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas Ele está vivo para sempre. E Ele deixou, quando a gente entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E o Espírito Santo é a presença de Jesus na nossa vida. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dos momentos bons ou ruins, eu posso não sentir a presença de Deus, mas Ele não mente. Eu posso confiar. Ele está comigo. Ele disse: eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Então Ele está. Eu não estou sentindo Deus, mas o Senhor diz que está comigo, então o Senhor está. Amém? Deus não é um Deus de momento. Ele é uma rocha eterna, o mesmo para sempre. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, de Jacó, Ele é o Deus de Davi, Ele é o Deus de Moisés, Ele é o Deus de Paulo. Ele é o meu e o teu, o mesmo caráter. Ele tem a forma de pensar, os princípios dele, os valores de Deus não mudam. Deus não é um Deus momentâneo. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Você pode confiar, porque Ele não muda. Como é bom conhecer Jesus. Uma pessoa constante. Uma pessoa de palavra. Quando Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é bom poder conhecer um Deus assim. E sabe, às vezes quando eu estou duvidando, quando eu estou assim incrédula, digo: Jesus, perdoa-me. Porque a incredulidade, ela é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Quem quer agradar a Deus? Tu precisa crer que Ele existe. Precisa crer que Ele está te ouvindo. Porque Ele sempre ouve quando a gente o busca de verdade. Amém, queridos? Então, como eu tenho orado, Deus mude a minha mentalidade. Renova-me. E tem até uma música do F. Hop que diz: renova a minha mente de acordo com Cristo. Digo: Senhor, renove. Porque o crescimento espiritual depende do tanto que eu amo a Bíblia, leio e vivo. Não apenas ler. Tem gente que sabe tudo da Bíblia, mas não pratica nada. A vida não muda. Só tem como tua vida mudar se você estiver lendo e praticando. Pratica para tu ver se não faz efeito. Se você colocar a Bíblia em prática. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, uma mulher. Ela disse: pastora, lá em 1 Pedro 3, fala que a mulher ganha seu marido sem palavra alguma, somente com suas boas atitudes. Pois eu resolvi me calar com meu marido. Ele está outro homem. Meu marido está tão transformado. Não é que a Bíblia realmente funciona? Digo: funciona. Pratique. Se você quer uma mudança na sua vida, comece a praticar o que você estiver lendo na palavra. Amém? Todo mundo está aqui? Amém? Então, nós precisamos deixar a palavra nos mudar. Eu estava dizendo: Senhor, sabe de uma coisa? Eu conheço o Senhor desde os meus 14 anos. Mas eu preciso experimentar coisas novas do Senhor. Quem está aqui necessitado de conhecer mais de Deus? Eu não quero ficar nesse nível raso. Me leve às águas mais profundas. Deeper. Foi o tema do acampamento dos adolescentes. Águas profundas.
ir no lugar mais profundo. Eu quero conhecer a Deus, de experimentar Ele, porque Deus quer que a gente experimente. Tem um salmo que diz: ó, vede, provai e vede que o Senhor é bom. Prove, experimente, deguste Deus. É o Salmo 34, se eu não me engano. Você precisa experimentar. Gente, eu quero te convidar nessa manhã. Pega a tua Bíblia e começa a ler. Tu vai começar a experimentar a presença de Deus. Você que nunca ouviu Deus falar, nunca sentiu a presença dEle, quer te dizer, é real. Deus é um Deus real, que preenche vazio. Ele preencheu o meu vazio. Ele preencheu feridas no meu coração de rejeição. Ninguém é tão real quanto Jesus. Mudou a minha vida desde os meus 14 anos. Pastora, você nunca pensou em abandonar Jesus? Para onde eu irei? Porque eu era do mundo, não encontrei nada que preste, mais vazia eu era. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, preencheu, tu acredita? Eu tinha um vazio tão grande, nada, não tinha festa, não tinha bebida, não tinha nada que preenchesse. Quando eu disse: Jesus, eu quero ser tua filha, mude a minha vida, venha morar no meu coração. Ele mudou a minha vida. E cada dia eu tenho dito: Senhor, me faça te conhecer, porque eu preciso de mudanças. Então, a mudança de mentalidade. Paulo, ele falou em Romanos 12, 2. E eu coloquei aqui na NVT. Coloque aí. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem. Oh, meu querido, deixa. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deixe que Deus mude sua mente, meu irmão. Está na hora da gente saber a educação que a gente teve, costumes que a gente carrega. Está na hora da gente não se apegar mais a isso. A gente tem que se apegar ao que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, então eu quero viver, eu quero praticar. Então Paulo, ele diz: não imite o comportamento do mundo, mas deixe Deus transformar você por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar aqui a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero experimentar isso que Deus tem para mim. Essa vontade que é boa. Deus nunca vai planejar destruir os teus sonhos. Deus não é um Deus ruim. Lá em Jeremias 29, se eu não me engano, versículo 11 diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não fica planejando: eu vou frustrar aquela menina, eu vou frustrar aquele homem, vou destruir a vida dele. Deus não é assim, assim é o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quem quer destruir a nossa vida é Satanás, é o diabo. Mas Deus não, Deus tem pensamentos bons sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós temos que conhecer esse Deus que planeja coisa boa. Você que é pai e mãe, você planeja frustrar os seus filhos? Só se você não tiver juízo. Porque nós que somos pais, a gente deixa de comprar coisas para nós, para pagar coisas para os nossos filhos e com alegria. A alegria de um pai e de uma mãe é ver os filhos felizes, sim ou não? E por que Deus seria diferente? Porque se eu e você que somos pais imperfeitos, pensamos coisas boas, imagine o Pai Celestial, que é perfeito, um pai bom. Então nós temos que deixar Deus mudar a nossa visão sobre Ele, né? A nossa mentalidade. E quando você começa a ler a Bíblia, o Senhor mostra quem Ele é. Ele é um Deus bom. Ele é fiel. E Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita para você. Se Deus te pedir uma coisa, pode confiar. É porque Ele tem muito melhor. É porque a gente se apega às coisas, ou às pessoas, ou a um sonho, como se fosse a razão da nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho experimentado esses anos todos. Quando Deus diz, me dê. Eu sofro tanto às vezes, meu Deus, para entregar. Porque eu fico com medo. Olha a visão errada. Mas será que o Senhor vai ter uma coisa melhor do que essa pessoa para a minha vida? Com certeza. Se essa pessoa não é para você. Olhe, Marcos mesmo
Foi Deus que escolheu para mim. E eu gostava de um rapaz nada a ver. Nunca namorei com ele, mas eu era apaixonada, viu? E Deus disse, não é o que eu tenho para ti, Cristiane, não é. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim, é ele que eu tenho para ti. E me mostrou. E fiquei esperando 4 anos até a gente casar. Gente, depois que eu me casei, eu disse, meu Deus, muito melhor. E eu achando que no Senhor não tinha uma pessoa melhor. O que está faltando é a gente conhecer mais quem é o nosso Deus, amém? Ter mais confiança. Crer que a vontade dele sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Então, é muito importante a gente deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Porque a forma como a gente vê Deus, a forma como a gente se vê, se torna um impedimento para os milagres. Você sabia? A gente às vezes não cresce espiritualmente, não sai do lugar, não rompe, porque estamos presos numa forma de pensar equivocado. E nós temos que pedir a Deus, mude a minha mente. Se o Senhor pensa isso de mim, eu quero pensar também como o Senhor pensa. Me ajude a me ver como o Senhor me vê. Quantas vezes já fiz essa oração? Meu Deus, me ajuda. Rompa meus limites, Senhor, no meu entendimento, nas minhas emoções. Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Você se torna quem você pensa que você é. Os nossos pensamentos são coisa muito séria. Temos que vigiar o que a gente pensa. Porque quando a gente não vigia, o pensamento se torna um sentimento. E começa a manipular a nossa vida, a controlar a nossa vida. Quantas pessoas guiadas pelos seus próprios sentimentos. E se desviam. Se seu sentimento não está de acordo com a palavra, perdoe. Não, mas eu não estou sentindo. Mas a Bíblia diz perdoe. Então perdoe sem sentir. Decida perdoar e Deus vai te libertar. Nós não podemos viver pelo que a gente sente. Porque muitas vezes os nossos sentimentos são enganosos. A Bíblia diz que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus disse, eu sondo mentes e corações. Então não confie no seu coração porque ele é enganoso. Entregue seus sentimentos, sua razão, seus pensamentos ao Senhor. Diga, Deus, se eu estiver errado, mude minha mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Quem está aqui, diga amém. Então, como é sério o nosso pensamento. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos educar. Eu tenho dito, Espírito Santo, me educa. Me educa, Espírito Santo. Me ensina aquilo que o Senhor está vendo para eu ver também. Eu quero falar o que o Senhor está falando. Eu quero pensar o que o Senhor está pensando. Eu quero ver o que o Senhor está vendo. Me eduque. Lá em Tito 2:11 diz que somos educados. A graça nos educa. E eu tenho dito, depois eu quero ser educada. Porque às vezes a gente foi educado de maneira tão contrária ao que a Bíblia diz. Mergulha na Bíblia. Porque Deus quer te mudar em um novo homem e uma nova mulher. Deus não quer mais que você fique andando em círculos. Porque o diabo é ladrão. Ele quer roubar os nossos melhores anos. E nós precisamos dizer, Deus, tome minha mente. Tome minha mente. Pastor, então como é que Deus muda meus pensamentos? Primeiro lugar, se você quer uma mudança na sua mente, uma mudança na mentalidade, você precisa ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço para eu ouvir a voz de Deus? É ler na Bíblia, meu irmão. Você precisa buscar o Senhor. Senhor, mude minha mente. Você precisa orar por isso. Mas o apóstolo Paulo diz que a transformação da mente vem pela palavra do Senhor. Teve um homem de Deus, um reformador muito conhecido, Lutero. Ele era um padre, ele se chicoteava, porque a visão que ele tinha, a mentalidade que ele tinha, é que os pecados eram perdoados por penitência, e ele tinha que se massacrar, para ele sofrer, para ele abandonar pecado. Mas um dia, ele estava lendo a Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 17, e ele percebeu que o justo é perdoado pela fé. Quando ele estava lá, lendo a Bíblia, o Espírito Santo trouxe aquele entendimento para aquele homem.
E diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não preciso me massacrar. A vida daquele homem mudou. E veio a reforma protestante. Um homem que teve uma experiência lendo a Bíblia, mudou a sua forma de pensar, mudou os pensamentos, mudou as atitudes, trouxe uma reforma na terra. Lendo a Bíblia. Olha o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ai, irmãos, como nós precisamos mergulhar. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Por isso, quando você lê a Bíblia, o poder de Deus vem e produz mudança. Eu já ouvi pessoas que entregaram a vida a Jesus lendo a Bíblia sozinhas. Estavam lendo a Bíblia e encontraram Jesus nas páginas da Escritura e mudaram de vida. Eram adúlteros e pararam de adulterar, eram ladrões e pararam de roubar, eram mentirosos e pararam de mentir, porque encontraram Jesus. Que coisa tremenda encontrar Jesus. Ele é real. Leia a Bíblia. Vai mudar a sua mente, vai mudar a sua vida, vai mudar suas atitudes. Como é poderoso. Você precisa ouvir a voz de Deus. Teve um homem que estava buscando o Senhor, o nome dele era Jeremias. A gente chama profeta Jeremias. Mas nem sempre ele foi profeta Jeremias. Jeremias tinha uma autoestima baixa. Jeremias, ele tinha crise com ele mesmo. E um dia ele estava buscando a Deus, e o Senhor falou com ele. No capítulo 1 de Jeremias, versículos 5 a 7. O Senhor foi falar com ele. Olha, Jeremias, eu imagino o susto que ele teve. Deus falando comigo. Deus disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre da sua mãe, da barriga da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse: olha, imagina, tu está lá no teu quarto com a tua Bíblia na mão, e daqui a pouco o Espírito Santo começa a falar contigo. Meu Deus, é bom demais ouvir a voz de Deus, sim ou não? Às vezes eu estou passando por uma situação, Deus fala comigo, aquela situação não mudou. Ah, mas eu não sou a mesma. Depois que a gente ouve Deus falar, a nossa vida muda. E Jeremias foi assim. Ele ouviu a voz do Senhor. Aí ele disse: ah, Senhor meu, eis que eu não sei falar. O Senhor está me dizendo que eu sou um profeta? Sou não, Senhor. Sei nem falar. Porque não passo de uma criança. Eu me sinto como uma criança incapaz. O Senhor me disse: não digas mais isso. Olha o Senhor corrigindo a mentalidade desse profeta. Nós precisamos ser corrigidos. Sabe por que a nossa vida não está mudando? É porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Tranca no teu quarto, pega a tua Bíblia. Se você está precisando de uma direção, Deus tem para te dar. Vai ouvir Deus falar contigo. E ele ouviu Deus falando: não digas mais isso, Jeremias. Você não é uma criança. Quero mudar a sua forma de você se enxergar. Não fales mais isso. Não passe de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. E sabe, se você ler o capítulo 1 de Jeremias, diz que o Senhor tocou na boca dele. E ele começou a profetizar. Um grande profeta se tornou. Ele se tornou. Ele se tornou. Porque ele não era. Se você ler a Bíblia e você buscar ouvir a voz de Deus, há um poder. O Evangelho é o poder de Deus que transforma nossas vidas. Mas nós precisamos de uma nova postura quando estivermos lendo a palavra. Sabe qual deve ser a postura? Quando você pegar a sua Bíblia para ler, a sua intenção é de se encontrar com Deus. Sabe, a gente não deve ler a Bíblia: ah, eu vou ler a Bíblia porque o meu discipulador vai perguntar. Ah, eu já li. Aí leu 2 segundos, com a mente e outras coisas. Não se concentra na palavra. Entra vazio e sai vazio. Mas Deus não fala porque tu não te concentra na palavra. Tu vai ler a Bíblia com pensamento em outros lugares.
Se você quer uma mudança na sua vida, vá ler a Bíblia com a mente lá. Diga: Espírito Santo, tome a minha mente. E uma coisa que eu faço, eu boto uma música de adoração. Quando estou lá, que Deus toca o meu coração, fica tão fácil eu me concentrar e ler a Bíblia. Como fica fácil Deus falar comigo. Porque eu estou ali, totalmente dedicado. Eu quero ouvir a sua voz. Fale. Então, qual é a minha intenção? Qual deve ser a minha postura quando eu pegar a Bíblia? Eu devo pegar a Bíblia, meus queridos, com a intenção de encontrar-me com o meu Deus, de experimentar a presença dEle, de ouvir a voz dEle. Eu tenho que ter essa atitude dentro de mim. Deus, eu quero realmente que o Senhor fale comigo. Eu quero uma transformação. Eu quero que o Senhor tire as mentiras da minha mente que me impedem de ser quem Tu queres que eu seja. Eu quero experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso, tome minha mente, venha tirando as mentiras enraizadas nos meus pensamentos. Senhor, eu quero ser quem Tu dizes que eu sou. Eu quero tomar posse, Senhor, do que o Senhor falar para mim. Tira a incredulidade, porque a gente às vezes, Deus manda um versículo para nós, está falando. Eu acho que não é o Senhor não falando, é o cão que está falando. Porque está lá, tu está lendo a Bíblia no teu devocional, daqui a pouco um versículo salta, chama a tua atenção. É Deus, meu irmão, é Deus, não é o cão não. Dizendo: eu quero falar contigo, escute a minha voz. Sabe, quando a gente está ali na palavra, o Logos, a palavra escrita, daqui a pouco ela se torna uma palavra revelada, pessoal. Ela sai da letra, ela se torna vida. Aí a gente: eu não sei não se é Deus falando. Sei não, você pode ser coisa da minha cabeça. Deixa de ser incrédulo, seja crente. A gente às vezes é tão incrédulo. Eu peço tanto perdão a Deus. E eu sou pastora, viu? Como a gente precisa ler a Bíblia com a intenção: eu quero me encontrar com Deus, eu quero uma mudança. Deus fale comigo, amém, irmãos? Porque Jeremias nunca mais foi o mesmo. Quando Deus falou: pare de falar essas palavras, eu não te vejo assim. E tu insiste em querer ser o que eu digo que você não é. Eu falo uma coisa para ti, tu prefere acreditar nas mentiras do teu pensamento. Tu prefere acreditar nas coisas ruins que vêm na tua mente do que acreditar no que eu tenho te falado. Irmãos, muitas vezes a gente se apodera das coisas ruins e não quer largar. Por isso que você não muda. Diga comigo, bota a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, mude a minha mente. Temos que ser pessoas que amam a palavra. Quando Deus fala, a gente agarra. Agarre, eu estou pedindo isso, estou ensinando isso porque o Espírito Santo está me ensinando. Agarre minhas promessas, deixe de ser incrédula. Tome posse, fica duvidando. Deus não é Deus de dúvida. Deus é um Deus, quando Ele fala é isso e acabou. E se tu tem dúvida, ora mais um pouquinho, jejua mais um pouquinho, leia a Bíblia mais um pouquinho, até que a dúvida saia. Não vive debaixo de dúvida. Vai buscar a convicção, ouvir a voz do Espírito. Primeira coisa, ouça Deus. Segunda coisa, para Deus mudar a tua mente e você ser transformado na pessoa que Deus quer que você seja. Olha, quero te falar algo da parte do Senhor. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer algo sobrenatural dentro de ti. Porque as mudanças mais profundas é de dentro para fora. Mas para isso tem que ter uma mudança na mentalidade. E é através da leitura da palavra, ouvindo a voz de Deus. A segunda coisa, se você quer uma mudança na sua vida, uma mudança nas suas atitudes, você precisa abrir mão do passado. Você precisa ouvir a voz de Deus e entregar o seu passado. Sabe por que a nossa vida não muda? Que a gente vive do passado. Quem vive do passado é museu. Ó, deixa eu te falar, coisas boas ou ruins passaram. Ontem foi ótimo acampamento, adolescentes. Hoje, Deus espera de você
uma continuidade na busca. Porque conhecer a Deus não é de acampamento a acampamento, é dia a dia. Você com sua Bíblia, todos os dias, você vai crescer. Abra mão do passado. Tem gente que vive do passado. Um dia Deus me usou, um dia eu fiz isso. Passou, meu irmão. Vai buscar Deus hoje. Se levanta, pega a sua Bíblia, vai jejuar, gasta tempo com Deus, e Deus vai fazer coisas novas acontecer, porque você não morreu. Você está vivo. Não, pastora, mas eu morri. Pois hoje Deus vai te ressuscitar. Se você perdeu seus sonhos, se você não sabe o que fazer na sua vida, é porque tu te distanciaste do Senhor. Porque quem se aproxima dele recebe vida. Ele é vida. Quem se aproxima de Jesus, sonhos ressuscitam, recebe propósito, recebe alegria, recebe. Quem está aqui? Mas tu precisa abrir mão do teu passado. Paulo era um homem muito decidido, cometeu muitos erros. Gente, Paulo era um assassino. Não é fácil você entregar a vida de Jesus, percebeu que cometeu muitos erros, não vai ressuscitar pessoas. Mas ele aprendeu a receber o perdão de Deus. Ele aprendeu a se perdoar. E sabe o que ele escreveu? No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Paulo disse, olha, uma coisa eu faço. Eu estou determinado. Eu me esqueço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão diante de mim. Sabe por que você não avança? Provavelmente tu estás preso no passado. Sabe por que sua vida não muda? Talvez você seja uma pessoa rancorosa. Carrega pessoas dentro de ti. Uma pessoa rancorosa que não perdoa, não cresce. Fica frustrada e amargurada. Quer ser uma pessoa realizada? Perdoe. Perdoe pessoas. Mas não merece. A Bíblia diz que não é porque vai merecer. É para você ser curado. O perdão, quem é curado é você. Quando você libera perdão para os outros, você é liberto. O perdão vai te fazer bem. Amém, irmãos? Se liberte do passado. A gente aprende com os erros do passado. A gente procura aprender para se tornar melhor. Mas a gente não pode mais viver do passado. Se liberte disso. Deixe Deus mudar a sua mente. E Deus estava me mostrando muito a rainha Esther. Aquela mulher, aquela moça, aquela jovem. Tem um livro na Bíblia falando. O nome do livro é Esther. Uma menina judia. Uma menina que estava lá em Babilônia. Os pais dela tinham sido levados presos para a Babilônia. Provavelmente ela nasceu lá. Os pais dela morreram. Ela é órfã de pai e mãe. E o pior, Esther não tinha família. Irmãos, provavelmente de primeiro grau só tinha ela, talvez fosse filha única. Ela precisou ser criada por um primo. Essa menina tinha tudo para ser uma menina rebelde contra Deus. Ela podia estar chateada com Deus, amargurada com Deus. Não. Esther deixou Deus curar o coração dela, amém? Você precisa ir orar, meu irmão, e buscar o Senhor para Deus curar o seu coração. Ela podia ser uma menina fracassada. Já era um povo lá cativo mesmo em Babilônia. Era mais um povo lá que era Zé Ninguém. Ela poderia ter sido um Zé Ninguém. Mas Deus tinha um propósito com ela. E ela não abriu mão. Ela deixou Deus curar o coração dela. E a Bíblia diz que teve um concurso de Miss. Porque o rei Assuero chamou a rainha Vasti para apresentar a beleza dela diante das autoridades. Ela disse que não ia. Ela foi deposta. Ele ficou muito chateado. Passou uns dias, estava ele com saudade. Aí os conselheiros disseram: Vossa Majestade, vamos fazer um concurso de beleza? Escolha uma virgem do meio do povo. E aquela que lhe agradar vai ser esposa sua no lugar de Vasti. Então vá,
e foram escolher lá no reino. E chegaram lá, levaram para o palácio um monte de moças. No meio das moças tinha uma judia chamada Esther. O nome dela era Radassa no hebraico. Mas lá, o nome dela, qual é a língua? Persa, né? É Esther. E ela era uma menina muito obediente ao primo dela, que criou ela. Ela considerava ele como um pai. Não diga de que povo você é. E ela obedeceu. Por isso que uma pessoa obediente, sempre Deus abençoa. Deus sempre abençoa gente obediente. A obediência atrai a bênção. E essa menina ficou lá. Com certeza era uma menina de oração. E foi se aproximando o tempo de apresentar-se ao rei. Por um ano elas tinham que passar por 2 tratamentos. E eu quero falar sobre isso para você. O primeiro tratamento, deixa eu orar a hora. Eu acho que eu vou deixar para o próximo culto, próximo domingo, para você vir para o culto. Vamos falar dos 2 tratamentos. Vou encerrar agora, sabe por quê? Porque você precisa deixar Deus tratar o seu coração. Se você quer uma mudança radical, Deus precisa. Aliás, não é Deus precisa, você precisa deixar Deus mudar os seus pensamentos. Fique em pé, fique em pé. Coloque a mão na sua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Muitas vezes a gente não cresce, não prospera. Estamos com pensamentos contrários à palavra. Coloque a mão na sua mente, que eu vou orar agora pela sua mente. Querido, eu quero te dar um conselho. Leia a Bíblia. Leia. Leia para que o Espírito Santo mude a forma de você se ver. Leia a Bíblia. Coloque a mão na sua mente. Venha nessa hora, Espírito Santo. Coloque a mão na sua cabeça. Eu oro, Senhor, por uma mudança em nossos pensamentos. Eu oro quando a gente estiver lendo a Bíblia, o Senhor venha revelando quem Tu és para nós. Que possamos encontrar, lendo a Bíblia, a razão da nossa existência, o propósito pelo qual fomos criados. Quando estiver lendo a Bíblia, queremos conhecer, Senhor, quem o Senhor é e quem o Senhor nos criou para ser. Tome, meus irmãos, vá tirando, Senhor, todo pensamento contrário. Eu não posso, pastora. Eu não consigo. Tudo você pode em Cristo. Tire essa linguagem da sua boca. Eu não consigo. Eu não posso. Você pode sim. Mas você tem que querer. Pode tirar a mão da sua mente. E eu vou te dizer mais uma coisa. Deus não vai te mudar. Eu nunca vi Deus mudando uma pessoa à força. É só para quem quer. Não vou fazer nada disso. Ok. Um dia tu vai prestar contas das tuas reações. Um dia você vai prestar conta de como você reage à palavra. Um dia você vai prestar conta da sua dureza de coração e da sua rebeldia. Você vai prestar contas. Mas se você disser, Deus, eu não quero morrer longe da tua vontade. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, o Senhor escreveu um livro sobre mim, como está escrito no Salmo 139. O Senhor escreveu sobre mim, pois eu quero que o Senhor me dê entendimento para eu conhecer esse livro. Eu quero, Senhor, que o Senhor me revele o que o Senhor escreveu sobre mim, porque eu quero me tornar exatamente igual o que o Senhor escreveu. Eu não quero ficar longe da sua vontade. Eu quero corresponder a ela. Eu quero viver a sua vontade. Oh, Senhor. Lá no Salmo 139, versículo 16. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Foram escritos, meu irmão. Ele não está escrevendo, não. Ele já escreveu. É você que precisa ir buscar saber qual é a vontade dele. É você que precisa se dedicar a gastar tempo com Ele. Dizer, Jesus, eu quero conhecer a sua vontade para mim.
Depende de você. Ele quer. Tem a sua responsabilidade. A Bíblia diz que Ele escreveu todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Espírito Santo, renove a nossa mente. Transforme, Senhor, a nossa maneira de viver. Como o apóstolo Paulo diz, somos transformados de acordo com o nosso entendimento. E nós queremos sim mudar. Ore com o seu irmão que está ao seu lado. Quero chamar Marcos aqui à frente comigo. Comece a orar pelo seu irmão. Diga: Deus, mude. Mude a mentalidade do meu irmão. Mude, Jesus. Eu quero que o Senhor leve meu irmão a corresponder aos seus pensamentos. Senhor, a crescer no conhecimento do Senhor. A conhecer quem Tu és. Eu quero, Senhor, experimentar na Tua perfeita. Eu quero. Não se conforme. Não se conforme com o que você é hoje. Não se conforme, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Seja transformado pela palavra. Experimente que Deus é bom. Experimente as verdades da palavra. Tome posse do que Deus pensa sobre você. Tome posse da verdade. A palavra é a verdade. Renova minha mente. Eu tenho a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Toca a nossa mente, Senhor. Enche a nossa mente com a Tua palavra. Ao ler a Tua palavra, nós oramos para que as verdades da palavra vão entrando e penetrando no mais profundo do nosso ser. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Preencha a nossa mente agora. Coloque a mão assim sobre a sua cabeça, sua testa. Declaramos, liberamos nessa hora a renovação da mente, a conquista da mente, uma mudança de mentalidade. Nós declaramos que somos renovados, como o apóstolo Paulo diz, que o Senhor nos transforme por meio de uma mudança no nosso modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toca cada pessoa aqui, ó Pai, os que estão em casa também. Senhor, agora envia a Tua palavra sobre nós, sobre todo o CCA. Nós declaramos uma mudança de mentalidade. Ouviremos a Tua voz, o ecoar da Tua voz em nosso interior, mudando, transformando, quebrando padrões, rompendo, Senhor, grilhões e prisões em nosso interior. Em nome de Jesus, nós declaramos que a mente de Cristo está agora ocupando a nossa mente. Ore com alguém antes de passarmos para o próximo momento e encerrar. Ore com alguém agora. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã. Declare: você tem a mente de Cristo, meu irmão. Aleluia. Repita comigo, diga: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Diga: os pensamentos de Cristo estão ocupando o meu pensamento. Amém.